O termo copywriting vem do inglês e, apesar de não possuir uma tradução correspondente, é geralmente definido como a arte de escrever de maneira persuasiva com o objetivo de convencer o leitor a praticar uma determinada ação. Mas apesar de vivermos numa sociedade grafocêntrica, isto é, centrada na escrita, escrever ainda é um desafio para muitos profissionais, principalmente quando falamos em textos focados em vendas. Pensando nisso, elaborei este completo treinamento para que você possa desenvolver suas habilidades como copywriter ou redator e alavancar as vendas do seu negócio. Dividido em módulos teórico-práticos, você iniciará seus estudos aprendendo sobre as diferenças e semelhanças entre um copywriter e um redator publicitário, assim como verá informações importantes sobre a perspectiva desse tipo de carreira. Em seguida, você conhecerá a teoria do copo quebrado, as estruturas apolíneas e dionisíacas e algumas das melhores técnicas de copywriting para e-mail marketing, blogs e redes sociais. Além disso, você conhecerá os mais eficazes gatilhos mentais e aprenderá a criar uma persuasiva carta de vendas para divulgar o seu produto ou serviço. Por fim, ao final deste treinamento, você vai conferir dicas práticas para criar títulos persuasivos e aprenderá algumas das melhores estratégias para lidar com avaliações e comentários ruins na comunicação do seu negócio. Preparado para aprender técnicas de persuasão para melhorar seus textos e alavancar as conversões do seu negócio? Então vamos começar a nossa primeira aula. Muito bem. O termo copywriting vem do inglês e é relativamente novo, tanto é que não possui uma tradução correspondente em nosso idioma. No entanto, muitos especialistas definem este vocábulo como a arte de escrever de maneira persuasiva. Em outras palavras, o termo em questão faz referência à técnica de redação de marketing, ou seja, à produção de textos especializados em fechamentos de conversão. Assim, sem dúvidas, o copywriting é desafiador, pois além de escrever bem, é necessário escrever para persuadir. Pois bem, mas o que seria um copywriter? Bom, ele é o profissional responsável por escrever a copy, isto é, os textos de um anúncio, os títulos de um artigo para um blog, os CTAs de um e-mail marketing e coisas do gênero. Esse tipo de profissional, então, precisa dominar as técnicas da escrita persuasiva para oferecer produtos e serviços de maneira, digamos, irrecusável, por meio dos chamados textos que vendem. Mas o que o copywriting tem a ver com marketing digital? Ora, absolutamente tudo. Afinal, nesse tipo de marketing, é necessário atrair as pessoas certas e criar um relacionamento com elas, para depois vender, concorda? É por isso que as técnicas de copywriting se encaixam perfeitamente numa boa estratégia de marketing digital, pois elas são essenciais para atrair pessoas verdadeiramente interessadas no que a sua marca tem a oferecer e persuadi-las a deixar alguma informação de valor, como um e-mail, por exemplo, em troca de uma isca digital. Assim, podemos dizer que o copywriting exerce grande influência sobre o processo de vendas no marketing digital, pois cada texto produzido será escrito com técnicas específicas para conduzir o visitante do seu site ou blog a se transformar em um lead e seguir pelo funil de vendas até se tornar um cliente. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o profissional responsável pela criação e execução desse tipo de estratégia. Como dito anteriormente, o copywriter precisa conhecer bem as técnicas de copywriting, usando a escrita persuasiva para instigar a compra de produtos e serviços. Dessa forma, ele deve ser capaz de criar todo tipo de comunicação persuasiva, inclusive o que chamamos de carta de vendas, textos meticulosamente criados com o objetivo de apresentar, de maneira persuasiva, os benefícios de um determinado produto ou serviço. Esse recurso é usado, inclusive, com o intuito de entregar conteúdos gratuitos, como iscas digitais usadas em e-mail marketing, de maneira que todos que tenham sido impactados por essa copy tomem uma determinada ação, como curtir um post, se cadastrar em uma lista de e-mails, adquirir um serviço, realizar uma compra e etc. Certo, mas qual seria a diferença entre um redator publicitário e um copywriter? Vejamos a seguir. Bom, como você viu até aqui,
O copywriter trabalha para elaborar textos com uma finalidade específica, isto é, persuadir o leitor a executar uma determinada ação. Para tanto, ele faz uso de diversas técnicas de escrita e dos famosos gatilhos mentais. Por outro lado, o redator publicitário produz textos focados no conteúdo em si e não necessariamente na conversão. Assim, suas produções são bem elaboradas, repletas de referências interessantes, estudos de caso e, geralmente, com mais de 1.500 palavras. Mas isso não é uma regra, ok? Outra diferença interessante entre os textos desses profissionais é que os conteúdos elaborados pelos redatores devem ter como característica a atemporalidade, pois devem auxiliar a persona de uma determinada marca na jornada de compra, ou seja, identificar um problema, comparar opções e futuramente realizar uma compra. Isso tudo, claro, criando identificação entre o futuro cliente e a empresa. Assim sendo, o copywriter vai focar em conteúdos que convidem os leitores a realizarem uma ação direta, com base no funil de vendas. Ou seja, ele vai produzir textos e chamadas capazes de persuadir os visitantes de um determinado site ou blog, ou leitores de uma sequência de e-mail marketing, para que esses usuários possam avançar até o fundo do funil de vendas, no qual realizarão uma compra. Pois bem, outra particularidade é que enquanto o copywriter, que atua em agência ou como freelancer, geralmente trabalha de maneira mais independente, o redator, principalmente os que trabalham em agências, executa suas funções em parceria com um diretor de arte. Assim, em conjunto, essa dupla de criação também é responsável pelo direcionamento criativo das peças que serão produzidas para uma determinada campanha ou estratégia. Para tanto, eles são responsáveis pela escolha de cada termo, traços estilísticos, discurso e diversos outros itens referentes à linha comunicativa do trabalho que será desenvolvido. Muito bem! Agora que você já aprendeu sobre as diferenças e semelhanças entre um copywriter e um redator publicitário, clique agora na próxima aula e confira detalhes sobre a perspectiva de carreira desses profissionais.